Vasco volta ao Rio e já treina visando a Portuguesa. Vamos falar também sobre Rodrigo Moledo. Olha, surgiu uma história aí. Eu vou dizer uma coisa bem sincera. Tem gente que gosta de brincar com a cara do torcedor e essa galera merece. Eu vou falar daqui a pouco. Vamos falar também sobre reforços, Léo Jardim e sobre o Matheus Pereira. Muita gente perguntava: Matheus Pereira vai vir para o Vasco? Ele definiu o seu futuro, que a gente vai falar daqui a pouco. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência no Comenta Léo, é sempre um prazer tê-lo junto com a gente. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, vamos trazer algumas informações. O Vasco já voltou ao Brasil, inclusive treina no CT Moacir Barbosa hoje, visando o jogo contra a equipe da Portuguesa. A expectativa muito pela volta de Orelhano, né, que sentiu dores. O Vasco espera que não seja algo tão grave e que o jogador possa estar à disposição contra a equipe da Portuguesa. Também por uma melhora física do Alex Teixeira, né, que tenha mais minutos, que possa jogar mais minutos. E também a expectativa de todo torcedor é como será o Vasco essa semana, se teremos reforços, e quais daqueles jogadores que jogaram o início do Campeonato Carioca serão aproveitados pelo Maurício Barbieri essa semana, já que o grupo volta a ser um grupo só. Essas são as expectativas para o ano. Outra questão sobre reforços. O Vasco irá sim no mercado. O Vasco já tem algumas situações bem encaminhadas, como o Léo Jardim. O Vasco tem conversas para a zaga. A gente ainda não confirma se é algum daqueles nomes que já estavam em pauta do Vasco ou se é outro nome, mas o Vasco tem sim na pauta um nome para a zaga. E também a expectativa do torcedor é que o Vasco encontre mais um meia e um volante para fechar essa equipe a priori para esse campeonato carioca. O Paulo Brax está aí mantendo algumas conversas para que nos próximos dias o Vasco possa ter novidades no elenco e reforce ainda mais esse Vasco, que mostrou que precisa de reforços para o ano de 2023. Agora, falando ainda sobre reforços, eu vou trazer duas informações aqui de jogadores que foram especulados no Vasco nos últimos dias. Primeiro eu vou falar sobre Rodrigo Moledo, e eu acho uma coisa de muito mau gosto, uma brincadeira de muito mau gosto de quem sei lá que foi que inventou essas histórias, principalmente, gente, quando bota as fontes. Eu vi 1000 fontes nessas informações, e nenhuma delas que essas galera que botou essa informação aí diz ter. Você abre o perfil da pessoa, a pessoa tem desde 2014 sem postar, desde 2021 sem postar, ou até nem postou nada sobre o Rodrigo Moledo. Rodrigo Moledo que jogou pelo Inter no último jogo contra a equipe do Juventude, hoje não treinou, eu procurei informações lá no Inter para saber, tá com desgaste físico, provavelmente nem vai para o jogo que o Inter faz durante a semana, vem de uma lesão grave, né, de joelho, que deixou quase uma temporada fora, mas cara, tem que ter responsabilidade, meu irmão. Tem que ter muita responsabilidade. Porque o cara joga uma história dessa nas redes sociais, isso viraliza. Ontem à noite, que era o início dessa história na live, a galera já falava. Hoje se tornou algo maior. Pelo amor de Deus, o cara que fez isso tem consciência, irmão. Para de brincar com o sentimento do torcedor. Isso não é hoje, não vai acabar, mas pelo amor de Deus. E também a galera fica atenta às fontes, né, que estão mandando essas informações aí. Mas estão passando dos limites. Vamos falar sobre Matheus Pereira, um nome que o Vasco chegou a sondar, o Corinthians também tentou, mas como eu falei ontem na live, alguém me perguntou, Léo, eu acho que não lembro se foi o Luiz Felipe ou se foi o José, mas enfim, me perguntaram sobre Matheus Pereira e eu falei que era muito difícil. E sim, é muito difícil. O jogador acertou o empréstimo ao Al-Wahda. O Al Hilal é muito chato para negociar, né? Eles emprestaram aí o Matheus Pereira ao Al-Wahda e só emprestaram porque o Matheus Pereira tá sem clima lá, né? Brigou com o técnico, tá sem clima, mas ele foi emprestado ao Al-Wahda. O jogador aí do Al Hilal não virá para o Vasco da Gama, assim como eu já esperava, já tinha dito aqui com vocês que era muito difícil. Sobre Léo Jardim, o Vasco espera nesta semana fechar todas as negociações e
e o jogador poder ser anunciado, né? Chegar ao Vasco, chegar para fazer exames e aí sim ser anunciado como a sombra do Ivan, né? Porque hoje o Ivan tá à frente, é o jogador que tá há mais tempo, tá treinando, jogou inclusive, mas Léo Jardim é esperado aí nos próximos dias. Sobre o Vasco estar de volta ao Brasil, o Arciniegas ontem deu uma entrevista a Emanuele Ribeiro, e essa entrevista foi muito importante porque, em contrapartida quanto a briga toda envolvendo a situação do Maracanã, a 77 olha o Vasco com outros olhos. O Juan Ciniegas falou a Emanuele Ribeiro que essa viagem do Vasco à Flórida foi muito importante para a internacionalização da marca, para que o Vasco pudesse se aproximar novamente dos torcedores que estão longe. Isso foi importante. Alguns torcedores, como a gente trouxe o Lotinho aqui, falou, né? Foi até o hotel para encontrar com os jogadores foram até uma festa de uma das subsedes lá da Força Jovem nos Estados Unidos, enfim, de uma das famílias nos Estados Unidos que fazia aniversário. O Anderson Conceição e o próprio Edmar participaram também. Mas o Vasco fez isso como um intercâmbio. O Juan Ciniegas disse que o Vasco deve fazer mais isso, e isso não será somente comercial. Será importante para o Vasco entender as estruturas que são utilizadas lá fora. Como ele falou, do estádio do Inter Miami, do centro de treinamento do Inter Miami, entre outras coisas, do Orlando também. O Vasco pegou muita coisa do Orlando. O Vasco vai utilizar essas novas tecnologias que são utilizadas lá fora para aperfeiçoar o Vasco aqui no Brasil. Então, foi utilizado, essas viagens foram importantes, segundo o Juan Ciniegas. O Vasco deve fazer mais isso, principalmente em inícios de temporada. O Vasco deve viajar mais do mundo para buscar essa internacionalização e esse intercâmbio também com outras equipes que estão dentro do hall de equipes da 77 Partners. Mas a 77 quer isso, quer que o Vasco evolua e que tenha a sua internacionalização da marca. Sobre os objetivos, ele disse que alguns objetivos serão cobridos a médio prazo, outros a longo prazo, mas que é preciso ter organização e paciência, porque porque eles estão trabalhando duro para que o Vasco chegue ao patamar que eles importam. O Vasco já gastou aí pouco mais de 83 milhões, né, 93 milhões, enfim, deve gastar mais, deve ser um dos maiores investimentos do Vasco dos últimos tempos, mas buscando que o Vasco tenha essa força fora e dentro de campo. A primeira grande briga a gente já tem, que é contra o governo do Rio pelo Maracanã. Mas enfim, o Vasco busca aí a 77 também valorizar ainda mais esse produto que é o Vasco da Gama. E eu digo uma coisa, é reconhecido no mundo todo, é um time forte, é um time que tem história, é um time que tem tradição e tem que ser melhor trabalhado mesmo. A 77 está certa quando ela busca isso para o Vasco da Gama. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, compartilha muito com o geral, deixa suas opiniões aqui nos comentários, a gente vai estar trazendo mais informações durante a noite no nosso vídeo. Aquele abraço, saudações vascaínas, até a próxima, valeu, tamo junto e aqui é Vasco, sempre.